Isso, agora entrou ao vivo aqui no Instagram também. Vamos lá. Deixa eu verificar aqui minha conexão. Já tá entrando as pessoas aí. Muito bem. O Leandro tá aí, Fernanda tá aí. Vamos lá. Foi. Pronto. Estamos entrando aqui. Bruno entrou, Marina entrou. O pessoal tá entrando aí na segunda-feira descansando. Falar de terapia ortomolecular, hein? Terapia ortomolecular. O que a gente pode fazer para trabalhar com isso, tá bom? O pessoal do Face aí tá entrando. Chama o coleguinha, coloca no aviãozinho. Terapia ortomolecular. Vou explicar o que ela é, quais são os seus objetivos, quais são os radicais livres que mais aparecem, como a gente pode corrigir essa questão dos radicais livres aí, para tornar a vida mais saudável. Você pode trabalhar com isso também, tá ok? Pode trabalhar com isso também. Perfeito? Perfeito? Vai lá, chama o coleguinha, bota o coraçãozinho aí, vamos começando. Isso aí. Bom, vamos lá. Terapia ortomolecular, né? Ela trabalha com a reposição de minerais e vitaminas, né? E a gente pode, isso é a essência dela, tá? Você pode fazer a sua reposição, colocação em níveis normais e suplementação, né? Para a gente colocar condições ideais para que a gente possa evitar um estresse oxidativo, evitar o aparecimento de radical livre, tá bom? Que possa lesionar você, que possa fazer problemas de saúde em você, e fazer com que a gente tenha um melhor funcionamento de enzimas. Muitos desses vitaminas e sais minerais são cofatores de enzima. Então, para funcionar o sistema imunológico, para poder funcionar o teu efeito anti-envelhecimento, é importante a gente fazer essa correção, entendeu? Às vezes a gente não faz a correção de tudo, tá? Eu entendo, né? Mas tem coisas que a gente pode utilizar de maneira importante. Por exemplo, a gente utilizar a terapia ortomolecular para a gente conseguir fazer não só da estética, né? Mas a gente melhorar o raciocínio, melhorar a forma de pensar, diminuir a possibilidade de você ter, por exemplo, depressão. Não é um tratamento como um antidepressivo, não é, tá? É um processo que a gente vai fazendo de modo que a gente tem, como é que se diz, uma prevenção para que isso não aconteça. Isso é importante realmente, tá? Importante realmente, tá bom? Então, quando a gente está falando em terapia ortomolecular, né, a gente pode pensar que no farmacêutico fazendo essa prescrição, o pessoal da enfermagem que procura áreas, procura espaço aqui, pode entrar também, tá bom? E esse ortomolecular, ele significa o seguinte, né? O orto, correto, tá bom? E molecular, o funcionamento molecular, juntando as palavras, funcionamento molecular de maneira correta. O Leonardo entrou, Elisa entrou, tá todo mundo entrando. Agora tem os apelidos que eu não consigo marcar quem é a pessoa, tá? O Paulo aí da Celso entrou aí, paga nada. Aqui eu consigo ver os comentários, tá? Do Instagram e do Facebook ao mesmo tempo, tá? Se tiver alguma pergunta, alguma coisa assim, pode ir jogando aqui. A gente faz aí numa forma de bate-papo aí, tá bom? Bom. Gabriele Barbieri entrou. Oi, Nen. Como é que tá você? Tudo bem? Trabalha com isso aqui, Barbieri? Ou não? Léo, um abraço aí pra você, viu? Muito bem. Paulo, paga nada. Minha cara essa marca aí, né? Marca paga nada. Bom, e aí vamos continuar no assunto aqui. Bom, então o que a gente vai fazer, né? Trabalha assim, ó. A gente já tem aqui um exemplo de uma farmacêutica aqui, ó, que pode ajudar a gente aqui. Vamos fazer o nosso bate-papo aqui, Gabi. Vamos lá? Bom, e aí o que acontece, né? A gente vai fazer um funcionamento correto, né?
dos nossos mecanismos celulares. Elias também, Elias pegou a época de pagar nada também. Vamos fazer correção de mecanismo fisiológico, de hábitos de vida saudáveis, de alimentação funcional. O que acontece? Você só repor o íon, ele não ajuda muito a gente a conversar, tá bom? Mas eu acho interessante você fazer uma correção, tentar fazer uma correção da parte global, que é a alimentação, né, que são os exercícios físicos, tá? Não é se tornar um atleta e buscar você, aí eu dividir, aquela coisa toda, não precisa disso, gente, é só o suficiente para você manter seu nível de saúde, entendeu? Tá certo? Carências energéticas, a questão lá do estresse, como é que lidar. Jorge, tudo bem? Tá entrando ali, ó, Luciana, tudo bem? Beleza. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai corrigir nossos oligoelementos aí, a gente vai colocar as nossas frações minerais de maneira, pelo menos nos níveis normais, tá bom? Para a gente fazer, catalisar nossas reações químicas aí. Você pode fazer dosagem desses elementos também, você pode solicitar os exames. Eu acho até interessante para você fazer a solicitação desses exames aí. Para você não provocar também, se você for fazer uma reposição de vitaminas aí, você fazer uma hipervitaminose aí, tá bom? Reposição de aminoácidos você deve fazer também porque é necessário também, tá bom? Ok? Então assim, a gente pode pensar nesse ramo aí, para quem é da enfermagem, na ortomolecular dentro da estética, para os farmacêuticos aí, para os nutricionistas aí também, tá bom? Então o nosso objetivo é a gente fazer uma correção de radical livre, tá bom? Tá certo? Ok. E vamos lá, o que acontece, né? Uma coisa importante é que aparecem radicais livres dentro do corpo da gente, isso é natural acontecer, natural aparecer, faz parte, tá bom? Natasha tá aí, faz parte da gente, da nossa fisiologia. Então tem alguns radicais livres que são importantes, como H2O2, peróxido de hidrogênio, tá bom? Que quando aparecem a gente tem que degradar esses indivíduos, né? Peróxido de nitrito pode acontecer. A gente tem peróxidos lipídicos também, que são radicais livres que são formados a partir da degradação dos lipídios, tá bom? E durante o processo inflamatório também é necessário ter alguns desses íons. Então vamos conversando aqui devagarzinho, vamos lá. Vamos lá, então assim, quando a gente vai trabalhar com a reposição desses elementos, acho interessante você fazer o pedido pedido dos exames, fazer a sua anamnesezinha, pedir ao cliente para dar aquela rubricazinha na sua anamnese, tá bom? Fica mais certo e mais seguro para você que você vai fazer aquele tratamento com ele, que ele realmente expôs a você as patologias dele, as doenças dele, tá bom? Para não ficar uma coisa de boca, é necessário que a gente faça isso, tá bom? Bom, e aí o que acontece, né? O radical livre importante é o peróxido de hidrogênio, tá bom? E o que acontece? A gente precisa degradar ele vai funcionar como radical livre. Hoje, quando a gente fazer um curativo profissional, a gente não pode mais usar o peróxido de hidrogênio, tá? Que é a água oxigenada. Isso vende na farmácia, por quê? Porque é indolor, as crianças não reclamam, faz aquela bolinha. Em si, o processo do peróxido de hidrogênio, quando você forma água e oxigênio, não é lesivo. O problema é quando ele está antes. O próprio peróxido mesmo, depois que ele se quebra, e aí você forma a água e as bolinhas de oxigênio ali que vão limpar fisicamente ali o ferimento e vai dar uma lavada no tecido, isso aí é até bom. Mas enquanto ele não se quebra em água e oxigênio, a gente tem um probleminha aí, tá bom? Porque o que vai acontecer, né? Enquanto ele não se quebra, ele vai funcionar como radical livre, ele vai fazer com que você tenha elétrons vão ficar desemparelhados pelo fato dele provocar uma reação química, tá bom? Isso vai degradar o tecido, destruir o tecido. Então, o excesso do peróxido de hidrogênio, né, é muito complicado, né? Você vai envelhecer mais rápido e aí quem vai trabalhar com cosmético, cosmecêutica também usa esse prisma aqui também. Vocês podem trabalhar fazendo via oral, vocês podem trabalhar com isso fazendo aplicações tópicas também, tá bom? Pode pegar os dois, deve pegar os dois. É um tratamento que a gente chama de in e out, tá bom? In e out, tá legal? E aí o que acontece, né? Você deve fazer os dois, inclusive passar o home care, a pessoa vai para casa, faz o tratamento, tá? Quem for se especializar na estética, vai fazer um tratamento ali no consultório. Depois do tratamento no consultório, você vai fazer o tratamento que chama home care, manda para casa. Em casa ele vai fazer out por fora e vai fazer o in, que você vai colocar aqui via oral, tá certo?
Então o peróxido de hidrogênio vai acontecer, ele vai aparecer em você, é necessário você tirar esse peróxido de hidrogênio, o excesso dele, que é um pouquinho sempre vai ter, não tem como da sua fisiologia, tá bom? E aí o que acontece? Você tirando esse peróxido de hidrogênio dali, né, você evita esse envelhecimento, tá bom? Então a gente vai usar alguns antioxidantes, por exemplo, o peróxido de hidrogênio, a gente pode usar a vitamina C, a gente pode usar o ácido alfa-lipóico, a gente pode usar lipóico, perdão, zinco, cobre, manganês, girlane tá aí, tudo bem? E aí o que acontece? Selênio, cisteína, tá bom? E aí você pode utilizar isso como antioxidante, para a gente evitar esse problema. Radicais de hidroxila, tá? De OH, radical de hidroxila de OH. Esses antioxidantes aqui, a gente pode utilizar para ela, né? Vitamina C, a vitamina E, o próprio dimetil sulfóxido, que é o DMSO, você pode fazer em preparações também, preparações manipuladas. Tem cremes que tem isso, tá bom? Mas você pode mandar formular. A ideia é que você personalize o seu atendimento, entendeu? Quando você for pegar esse teu cliente, você tem que personalizar isso. Você tem que fazer ele entender que você conhece. E aí, às vezes, é um pouquinho complicado na ortomolecular, né? Que você vai falar de moléculas para ele, cara, pô, o que é uma molécula e tal, e o que ela faz, entendeu? Você tem que explicar para essa pessoa que esse tratamento vai ser uma questão de longo prazo, tá bom? Mas que ela vai ver resultado. Quando ela tiver alguns anos à frente, ela vai ver que degradou menos aí o rosto dela. Tá certo? E isso é muito importante, tá legal? Isso é muito importante. Então, assim, é complicado explicar, né? Mas tem que fazer isso com ela. Ela tem que ver o valor e você fazer ela entender que o tratamento é longo prazo, ok? Faça os exames de dosagem. Você não pode provocar também nela uma hipervitaminose. Isso será ruim, entendeu? Tá? Então, você tem que fazer as dosagens para poder ir checando aí, tá bom? Se for fazer o in, o out não, o out é tranquilo, você colocar tal e tudo, né? Usar frequente e tal. Mas o in, que ela vai ingerir, aí você vai precisar dosar isso aqui, tá bom? Então, vitamina C, vitamina E, DMSO para os radicais de hidroxila, tá bom? Peróxido lipídico, né? Você pode usar alguns antioxidantes. O pignogenol é você pode prescrever, você coloca na receita lá o pignogenol 1. Vitamina E está em todas aí, né? Porque o que acontece? A vitamina C e a vitamina E, eles são antioxidantes interessantes que as moléculas reagem com ela, ficam com ela e você inativa esse radical livre. Isso aqui já não faz mais reação com ninguém, tá? Vai sair na urina, aquela coisa toda. Mas o que acontece, né? A vitamina C tem alguns limitantes para usar na pele, né? Para não fazer mancha, para não fazer marca, tá bom? Isso é importante você ter essa noção nas formulações. É importante você ter um formulário. Nesse formulário você tem ali, ó, o que eu posso passar para o indivíduo aqui, qual é a concentração padrão, média, normal para poder utilizar, o que está dentro da minha graduação, né? E às vezes tem limitações específicas. Nesse caso aqui não tem não. Aqui basicamente no ortomolecular assim, quem pode, quem não pode, tá bom? Se a pessoa não pode prescrever, não tem como que o conselho não autorizou, etc, etc, tá bom? Legal? Então, assim, selênio, cisteína, você pode usar, L-metionina você pode usar também, e o resveratrol, tá bom? Tudo isso você pode prescrever, colocar numa fórmula para o indivíduo, e ele pode fazer isso aí de maneira contínua. É interessante você fazer de tempos em tempos, fazer a dosagem dosagem desses íons, né? Para que a gente possa ter certeza que você não está colocando aí uma hipervitaminose, tá bom? Mas isso é um ramo interessante que você pode personalizar, você pode fazer, colocar no seu WhatsApp que você faz esse tipo de trabalho, ok? E aí, não há necessidade de você ter uma pós-graduação assim, para você trabalhar com isso aqui na farmácia, já dá para fazer só com graduado, entendeu? Mas é interessante você ter essa pós. Eu acho interessante você ter essa pós como mais uma reafirmação de que você tem, que você conhece desse assunto, né? Certo? Ok, vamos lá. Bom, e aí o que a gente tem? Ó, algumas reações enzimáticas que a gente tem, elas são importantes. Sandra entrou aí, Sandra é fiel de todas as lives. Bom, algumas reações químicas importantes, né, que são antioxidantes, elas precisam de alguns íons e alguns minérios. Eu vou manter essa live toda segunda-feira, tá bom?
para ficar mais fácil da gente conversar e tal. Vai ser bacana. Bom, por exemplo, a gente tem aí antioxidantes, que são enzimas que nós temos nos nossos tecidos aí, né? Então a gente tem lá, superóxido dismutase, tá bom? A superóxido dismutase, ela pega radicais superóxidos. Leoginho entrou, Heloísa entrou, muito bem. E aí o que acontece? Né? O superóxido dismutase, ele faz a degradação de radicais superóxidos, são radicais de oxigênio, tá? São radicais de oxigênio. Com valência bem pequena, tipo menos meio, tá? É assim, valências que você nem sabia que existia, aquilo ali é um radical livre, na verdade, tá bom? Tá certo? Vamos marcar toda segunda aí pra gente fazer um bate-papo aí. Isso aí, Jorge. Isso aí, Sandra. Isso aí, Elô tá de estética, né? Fazendo uma estética agora, né? Bom, outras enzimas que a gente tem, a catalase, a peroxidase. A peroxidase foi descoberta por um aluno, né? Fazendo microscopia e tal. Ele viu uns pontinhos pretos assim dentro da célula e resolveu olhar o que eram aqueles pontinhos pretos ali espalhados. Na verdade, era um organela, né? O peroxissomo, né? Marco aqui tá mandando boa noite aqui no Face. Boa noite, cara. E aí, o que acontece? Ele descobriu que dentro desse peroxissomo tinha uma enzima que é a peroxidase. E a peroxidase, ela degrada o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2. E ele vai aparecer no final das nossas vias metabólicas lá. Então a gente está fazendo energia, está fazendo ATP, você vai ter a quebra dessas moléculas aí, né, a formação de outras, e durante o processo a formação dos radicais livres, que não tem jeito para a reação acontecer, isso acontece. Não tem como. E aí esse radical livre ali, o que vai acontecer? O excesso dele pode prejudicar e degradar. Então, o que a gente faz? A gente usa o antioxidante, pode usar de fora, tanto passando out como ingerindo, mas a gente tem as nossas enzimas que trabalham com isso, tá? Então, catalase, peroxidase, superóxido dismutase, são exemplos de enzimas que fazem degradação. Catalase, ela vai degradar o peróxido de hidrogênio fora da célula, peroxidase dentro da célula, porque ele aparece no meio das suas reações metabólicas, até dentro do macrófago, quando você vai combater o micro-organismo, o peróxido de hidrogênio aparece lá também. Tá vendo? Tá certo? Jorge aí, parabéns, obrigado por você ter somado no nosso serviço. Eu me formei em 12 de 2018, dezembro de 2018. Jorge, você é nosso amigo de sempre, né? Você sabe. Nos aniversários, nas coisas assim, a gente aproveita, tá? Então seja bem-vindo aí, tá? Seja bem-vindo. Suzy é novidade, hein? Tá na enfermagem, né, Suzy? Bom, vamos lá. E aí o que acontece, né? As enzimas, elas funcionam, só que elas precisam de uma ajuda dos minerais. Então a gente vai precisar, por exemplo, dentro da mitocôndria, a gente ter manganês para que a superóxido dismutase possa funcionar. Então se você resolve, por exemplo, se pensar assim, olha, paga nada, gente. Camila, tá bom? Tudo bem? Do tempo. Aí o que acontece? Se você resolve, por exemplo, vou fazer uma dieta restritiva, eu vou parar de comer, diminuir e tal, a questão dos nutrientes e tal, o que vai acontecer quando você fizer essa dieta restritiva aí? Você pode reduzir essa quantidade de aminoácidos aqui pela qualidade e pela quantidade, né, dos nutrientes que estão caindo. Aí você vai ficar sem baixa de manganês. E aí você vai acabar provocando um envelhecimento precoce aqui, tá bom? Então esse manganês aqui embaixo, ele vai prejudicar o funcionamento da superóxido dismutase, certo? Ok? Vai prejudicar o funcionamento da superóxido dismutase. E aí, a gente vai precisar dessa reposição aí, tá bom? A superóxido dismutase no citoplasma, ela também está lá e ela vai funcionar também degradando o peróxido de hidrogênio, tá bom? Vai precisar de cobre e vai precisar de zinco, tá bom? Vai precisar de cobre e vai precisar de zinco, legal? Perfeito? Então a gente vai precisar para fazer essas reposições, não tem como, legal? Bom, a gente tem outras situações que você forma peróxido de hidrogênio, né? E que a gente precisa degradar ele. Como é que a gente pode fazer isso então? A gente fornece ferro, a gente fornece cobre, a gente fornece zinco, né? E uma das reações de Fenton que a gente tem, por exemplo, o nome do cara que descobriu, então é ferro mais o cobre, tá? Ele vai consumir o peróxido de hidrogênio, ferro e cobre consumir o peróxido de hidrogênio, vai fazer hidroxila ou H-, mas a gente tem como neutralizar, alguma coisa ácida ali, neutraliza, né?
e aí você tem um complexo de ferro com cobre, e aí você some com o peróxido de hidrogênio, que é o cara que te faz a lesão. Quando você usa a água oxigenada, que você vai colocar lá nos curativos lá, você percebe que o tecido ele fica meio esbranquiçado, meio sem vida, meio morto ali depois, né? Mas isso é o peróxido de hidrogênio antes de se quebrar em água e oxigênio, entendeu? Então, por isso que com o curativo profissional a gente não vai fazer, o pessoal das coberturas, o pessoal da enfermagem, sem nem pensar, entendeu? Não dá mais pra gente fazer, tá legal? Não tem mais pra gente fazer, tá legal? Bom, outro elemento que pode aparecer também é o peróxido de nitrito, tá bom? Peróxido de nitrito, ele é tóxico para neurônio, tá? E isso o que acontece? A pessoa ao longo do tempo ela vai perdendo a sua capacidade, né? É claro que tem muito de neuroplasticidade aqui, não é só a reposição dos nutrientes não, tá? É necessário que você faça um estímulo mental. Todo dia a gente tem perda de neurônio, todo dia tem morte de neurônio, isso, certo. Mas se a gente mantiver a mente em dia, a gente consegue fazer com que o neurônio que morreu, né? Ele vai perder as suas funções, mas o neurônio que está vivo, né? O neurônio que está vivo, ele faz com que aprenda a função daquele que morreu, certo? Então a gente pode fazer com a neuroplasticidade, né? Estimular esses neurônios para a gente fazer essa reposição, ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, vamos lá. Bom, e aí o que acontece, ó? A Gabi tá colocando aqui. Quer entrar ao vivo aqui comigo, Gabi? Você trabalha com isso? Conversa aqui comigo. Tenho visto muita prescrição agora com molibdênio. Muito bem. Olha, existe alguma questão de moda nessas reposições, porque, na verdade, a estética também funciona muito com as novidades. Isso aí é importante, né? Você saber que é assim que funciona, entendeu? É por isso que as linhas de creme comum, elas sempre mudam o seu nutriente e tal, né? E isso é importante, né? É que você saiba que você pode fazer nutrição com outras coisas lá, né? Mas, enfim, o molibdênio, ele é importante para algumas disfunções que a gente tem de tecido, né? Agora, claro que se você tiver uma toxicidade por sulfeto, não sei se é o objetivo deles, né? Para descabelar e deitar. Então tu te arruma que a gente marca pra semana que vem, tá bom? Tá legal? Então tá bom. Aí tu faz o cabelo pra gente conversar aqui ao vivo. Ai, ai. Ai, ai. Paulo tá falando aqui que atende, é isso? As prescrições, é isso? O que acontece? Ele faz com o molibdênio, ele pode aumentar a sua biotransformação. Você consegue eliminar as coisas de maneira mais rápida. Então, assim, vamos dizer assim, que ele teria um efeito detox. Poderia olhar dessa forma aí, entendeu? Tá certo? Muito bem, muito bem. Tá combinado, Gabi. A gente vai conversar aqui, tá bom? Fazer uma live aqui. Aí conta a experiência, como é que você trabalha, com o que você trabalha. Tá bom? A gente pode passar nas outras áreas Você trabalha com saúde de maneira geral, não é isso? Não é exatamente estética, essas coisas assim, nada. Né? Saúde como um todo, né? Aí você pode colocar aqui, whey protein, que você gosta de falar, hipertrofia. Bota hipertrofia, pronto. Tá bom? Vamos lá. Então, assim, voltando ao peróxido de nitrito, né? O que a gente pode fazer? Ele é tóxico para neurônio. E a gente pode ajudar que isso não faça muita toxicidade para o teu neurônio, né? Você pode fazer uma reposição com arginina, tá bom? Com aminoácido arginina. O que a gente vai fazer? A gente vai ajudar a biotransformação, eliminar de maneira mais rápida, tá bom? Então, o óxido nítrico, né, liga com a arginina e a gente vai ter a formação lá do peróxido, mas a gente consegue eliminar isso aqui pelo rim, através da urina, tá bom? Gabi, vamos lá. Obrigada pelo convite. Está aberto, hein? Se o pessoal quiser vir fazer live, não tem problema. A gente conversa aqui, a gente marca aqui.
faz os cabelos. Tá focada no emagrecimento, na hipertrofia. Legal. Então a gente pode fazer esse tema aí pra semana que vem, por exemplo. Tá? Quem pode, uma live assim pra todas as carreiras, tá? Que a gente, o que pode dentro de cada uma, tá bom? Dentro de que é legal, dentro do aspecto legal que a gente pode fazer, tá bom? Combinado. Bom, então já vamos marcar logo pra semana que vem. Emagrecimento e hipertrofia, tá bom? Você pode falar de umas substâncias aí eu falo de outras aqui, a gente vai combinando aí. Tá? Ou então a gente faz bate-papo, a gente vai conversando. Tá ok? Vamos lá. Bom, e aí o que acontece, né? A gente pode fazer também uma reação que a gente chama de glutatião peroxidase. Para a gente fazer esse glutatião, a gente vai precisar de glicina, glutamina e cisteína. Para quê? Para aumentar a nossa biotransformação. Ele vai se ligar com o peróxido de hidrogênio e fazer a eliminação. Você faz uma reação química que você, né, oxida e aí você elimina o peróxido de hidrogênio. É importante dele não estar mais presente, né, para fazer lesões. A arginina, Jorge, tem muitas funções aí, inclusive tem medicamentos que têm esses aminoácidos, né? Bebidas que são energéticas, mas que na verdade elas não são energéticas, tá? Elas aumentam a biotransformação de substâncias que tornam você lento, cansado, né? Como a ureia, como quer ver um exemplo de um medicamento aí que tem essas coisas aí? O Targifós C. Ele pega a vitamina C, que é como é que se diz? Que combate radical livre, né? E aí junta com os aminoácidos para aumentar essa biotransformação. Então você junta com essas moléculas ali e você aumenta essa biotransformação, essa eliminação aí pela urina, tá bom? Lu quer saber a opinião sobre a vacina Coronavac. Eu tomei. Não tive nenhuma reação, não. Assim, nada, tá? Foi dessa daí. Eu queria tomar essa daí mesmo, tá? Verdade que eu queria tomar essa daí mesmo. Porque as outras, não estou desfazendo as outras. Hoje a gente faz assim, toma a vacina que tiver, amigo. Tá disponível, você toma, não faz graça não, entendeu? Porque tá brabo o negócio. Tá bom? Mas o que acontece? A gente, por que eu queria a Coronavac? Porque são vírus atenuados, então tem mais espaços para você, mais antígenos para você fazer anticorpos, entendeu? Eu achei mais fácil uma variante não me pegar, entendeu? Às vezes você faz uma proteína só, né? Que o teu RNA mensageiro, né, vai produzir e tal, mas se aquela proteína sumir da variante, né? Ferrou, né? Aí achei melhor. Nada de comprovação científica quanto a isso, nada disso, nem de artigo, nem nada. Isso é coisa minha, tá bom? Mas aí quando apareceu, que eu trabalho no hospital, né? Então não tem prioridade na fila, né? Não tem como, né? Aí você tem contato direto com o paciente, tá meio complicadinho o negócio, tá mais exposto. E aí avisaram pra gente que tinha. Eu falei, então eu saí correndo, nem almocei, fui embora tomar a vacina, porque a gente não sabe, né, quando é que vai aparecer outra, né? Tá bom? Mas era essa que eu queria tomar mesmo, tá bom? Então eu não tô desfazendo das outras, não. Eu acho assim que os casos graves diminuem muito. Acho que a chance de você entubar diminui bastante. Então deve ser dessa forma, tá? Quando a gente pegar a vacina que tiver, a gente usa. Essa é necessária fazer, tá bom? Mas vamos voltar aqui, que estão colocando aqui, ó. Estão colocando umas perguntas aqui, ó. Jorge quer saber mais da arginina. Então a arginina que eu estava falando, Jorge, a gente tem aí a biotransformação hepática, que é importante. O Targifós C, por exemplo, é um dos caras que fazem isso. Os energéticos, essas bebidas energéticas que está colocando a Sandra aqui, é um veneno. Eu não acho veneno não, sabe assim, mas eu acho assim que se ela tem muita, porque elas são diferentes, né? Mas assim, se ela tem muita cafeína, né, e você elimina lentamente, você pode ficar meio agitado, meio aborrecido. Talvez o aumento de pressão se tiver muita cafeína e tal, entendeu? Mas se você tiver só os aminoácidos, vai fazer só a biotransformação, a eliminação, entendeu? É a mesma ideia, vamos dizer assim, da vitamina C. É claro que bebida e o medicamento eles têm concentrações diferentes. A bebida tem bem menos, por isso que é bem mais fácil você registrar lá no Ministério da, acho que é Agricultura, né, que fala, né, que você coloca essas bebidas aí, né, o registro, acho que é por lá, tá bom? Ok? Beleza.
Milena tá colocando ótimo, tomei essa também, pensei por essa linha também. Eu achei que ela tem mais epítope com a vacina, né? Para poder a gente fazer mais anticorpos diferentes, entendeu? Para não fazer só um monoclonal, um anticorpo que só reconhece aquela proteína. Um vírus mais inteiro, a gente pode reconhecer vários aí, entendeu? Fazer vários anticorpos aí, você ter anticorpos monoclonais, policlonais aí, tá? Pra gente poder ter mais uma eficácia melhor. O Paulo está falando aqui de Espidofen. Deixa eu ver o que é isso aqui. É o que está aparecendo para você? Como medicamento na prescrição, é isso? São envelopes aqui. Tem vários sabores aqui. Deixa eu ver a constituição dele, tá? Para te falar o que é. Então você coloca aqui para mim. Tá bom? Ah, aqui tem arginina, né? É ibuprofeno com arginina, é isso mesmo? Ibuprofeno com arginina? Arginina é para fazer essa biotransformação e eliminação. Agora, o ibuprofeno aqui você não pode usar direto não, tá? Porque as pessoas podem usar isso aqui como sendo uma muleta para não doer e fica, né, uso frequente e tal. Isso não deve acontecer não, tá? Isso aqui é muito, muito complicado, tá? Porque você vai ter sangramentos, você vai ter gastrite. Bom, quem tem lesão renal, quem tem problemas renais, esses anti-inflamatórios todos fazem lesão renal, entendeu? Se a pessoa usa assim todos os horários, quase todos os dias, depois de um tempo ela vai ter um aumento de ureia e creatinina. Quando ela pegar o exame vai ter um aumento de ureia e creatinina aqui, tá? Ok? E o que mais? Isso aqui pode aumentar a sua pressão arterial, tá? Pode aumentar a sua pressão arterial, tá bom? Então assim, quem estiver usando, usar com cuidado aí, tá legal? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Girão entrou, Helena tá aí. Eita, caiu. Toda vez eu meto a mão aqui, eu desço com esse negócio. Pera aí. Ele colocou aqui, né, Paulo? Espidofen, arginina com ibuprofeno, né? Tava olhando aqui. Tá? Então é isso que eu te falei, né? Cuidado com a pressão arterial, tá bom? Perfeito? É uma única apresentação granulada. É os envelopezinhos, né, que eu olhei aqui. Mas eu usaria com cuidado. Isso aí é para quem tem dores, né, e frequentes e quer ficar usando para ele, mas não pode ficar usando ibuprofeno assim não, tá? Direto assim não. Boa noite, Jaira. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. É com caneta e quadro, escrever. Mas é complicado aqui, né? Mas assim, entra no nosso Telegram, porque lá eu tô juntando as pessoas lá, depois eu vou fazer a subdivisão, tá bom? Aí vai ter áreas específicas. Na verdade, vou usar um outro programa junto. Dali, eu vou te jogar em outro lugar. E ali você vai ter um acesso mais completo ali. Mas dentro de cada área, né? A pessoa falar pra mim, eu quero ser perito judicial. Aí bota a pessoa dentro daquela salinha, né? Colocar dentro daquela salinha, esperando as pessoas se manifestarem lá, né? Aí eu quero fazer prescrição, tal. Eu vou por aqui, né? Eu quero trabalhar com estética. Aí vou colocando as pessoas dentro das salas aí. Tá certo? Não, isso é um tablet aqui, tá muito grande, sabe? Tá um tijolão assim. Vou colocar aqui que sai melhor o som, sabe? O celular tá saindo um som ruinzinho pra caramba, é complicado. Tá certo? O Tobias entrou aí. Tobias é aluno de muito tempo lá da FABA, né? Eu dizia, agora o Tobias é professor agora, né? Isso aí pega, né, Tobias? Bom, vamos lá. Reação de peroxidase lipídica, tá bom? O que acontece aí, né? A gente vai ter aqui, ó, radicais lipídicos, né? De carbono, são radicais livres que têm elétrons desemparelhados. E a gente tem que fazer esse consumo, né? A questão é que você forma vários radicais que dão problema, tá bom? O peróxido lipídico, o hidroxiperóxido lipídico também o radical lipídico de carbono também Então são coisas que a gente tem que evitar aparecer, né? Evitando, como é que a gente faz? A gente pode pegar antioxidantes de maneira de uso geral, né? E fazer utilização como vitamina E, como vitamina C, ok? Isso aí, tá bom? Durante o processo inflamatório, a gente também faz esses nossos radicais, né? E aí, para você entender uma coisa, que a sua imunidade, ela depende da presença desses minerais, depende da presença dessas vitaminas aí, tá legal? E aí, o que acontece, né? A gente tem, ó, NADPH, é um dos caras que começam o processo inflamatório, e aí ele vai formar, eu vou fazer um mega resumão, tá?
E aí vai formar um radical livre de oxigênio. Esse radical livre de oxigênio aqui vai formar peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio aqui, ele precisa do ferro, ferro 2, tá bom? Ferro 2, né? Para formar a hidroxila, tá legal? E aí, porque a partir desse peróxido de hidrogênio, você vai formar o ácido hipocloroso. Que é esse cara, esse ácido hipocloroso? Ele gera um sal hipoclorito, tá bom? Esse hipoclorito, ele vai ser bactericida, antifúngico, antiviral, tá bom? De maneira geral, vai funcionar como antisséptico. Então, durante o processo inflamatório, a gente faz... Celso, paga nada, tá querendo o quê? Assunto regulatório. Eu falei nas lives de núcleo de segurança, gerência de risco, farmacêutico no CTI, né? Posso ampliar o tema assim, por exemplo, para manipulação, quais são os documentos que você tem que ter, né? O programa de gerenciamento de resíduos sólidos, né? De serviços de saúde, que é necessário você ter, tá bom? Posso ensinar a fazer esses documentos assim, né? Dizer para você, ó, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso no projeto para você colocar lá, né? Para você atender da unidade. Você já pode até chegar com esses documentos meio pré-pronto, tá? Se você chegar, vou trabalhar num lugar desses assim, no que tem assunto regulatório, uma dessas áreas aí, você já leva os documentos prontos, né? Aí você vai adaptando para tua necessidade local lá, entendeu? Posso falar de regulatório também, tá bom? Semana que vem já combinei com a Gabriela aqui, ó, pra gente fazer emagrecimento e hipertrofia, tá bom? Mas aí posso botar regulatório no outro, tá? A gente conversando aqui. Escreve aqui o que você precisa, tá bom? Escreve o que você precisa pra gente colocando aqui. Não deixa de entrar no Telegram, tá? Vai lá no Instagram, aí tem o linkzinho na bio. Aí clica lá no linkzinho da bio. Aí você vai ter várias opções. A primeira opção é do Telegram. Você clica ali, cai no Telegram e aperta entrar, tá bom? Aperta entrar. Perfeito? Certo? E aí, lá no Telegram a gente bota os assuntos mais detalhados. Bárbara aqui tá falando, boa noite, professor, nota 1000, obrigado, Bárbara, no Face aqui. O Gleidson, boa noite, entrou aqui no Face também. Eu tô escrevendo aqui. Bom, certo? Escreve as suas necessidades aqui. Às vezes você tem um assunto específico que você quer aprender, aí você coloca aqui, tá bom? Aqui mesmo no chat mesmo, vai colocando aqui, eu vou anotando e a gente vai fazendo pra frente, tá bom? Tá certo? Beleza. Bom, e o que acontece, né? Como a gente estava falando, né? Durante o processo inflamatório, durante a reação inflamatória, a gente vai ter a formação desse ácido hipocloroso ali. E é isso que vai gerar para você internamente uma substância que é o hipoclorito, que vai ter uma função antisséptica. Claro que em concentrações pequenas, celulares, moleculares, para cair em cima de uma bactéria, de um fungo aí, de um vírus aí, você destruir, fazer um antisséptico ali. A partir da formação do ácido hipocloroso, que vai gerar esse hipoclorito, você pode formar também a cloramina. E essa cloramina também tem efeito bactericida, também tem efeito antifúngico, também tem efeito antiviral, ok? Isso é bacana, importante, tá? Então, assim, precisa dos íons para que você tenha um processo inflamatório normal, uma reação inflamatória normal, tá bom? Você vai precisar, no mínimo, do íon ferro aqui para você poder rolar o processo. Aí, se você fizer uma dieta dessa restritiva, por exemplo, não como feijão e tal, vai ficar difícil, né? Tem que ter alguma coisa para colocar de volta ali, couve, sei lá, couve-flor, que tem isso, tá bom? Tá certo? Pra gente poder fazer a reposição, tá bom? Nalva entrou aí, Alexandre também, muito bem, tá? E aí o que acontece, né? Outros íons a gente pode utilizar, e aí alguns eu uso assim, de maneira particular, que eu faço uma formulazinha pra mim, né? Vou fazendo as coisas pra mim, né? Então, o zinco é uma das coisas que eu uso, né? Ele tem um efeito antioxidante e tem um aumento da sua função cognitiva, sua capacidade de raciocínio, sua capacidade de fazer associações. Então, funciona muito bem. Não é um antidepressivo, entende? Não é tratamento para a depressão, mas previne o processo. Previne o processo de maneira importante, tá legal? É claro, assim, eu uso associado, tá? Com MCT, tá bom? Triglicerídeos de cadeia média. E tem gente que chama de TCM, mas na verdade é a mesma coisa, tá? Vai ter gente falando assim, mas é o mesmo cara, tá bom? E é importante você fazer essa associação para a questão do humor. Vamos dizer assim que
peso dos seus problemas ele diminui, tá bom? O peso dos seus problemas diminui, tá? E aí a gente tem e a gente tem uma capacidade de aguentar mais porrada, vamos dizer assim. Uma pergunta totalmente diferente do assunto, mas tem curiosidade de saber. Chás para emagrecer faz mal, sabe dizer? Olha só, você pode até utilizar o chá, não é totalmente contraindicado. A gente demoniza tudo 100%, né? Ou pode tudo, não depende, tá bom? Por exemplo, o chá verde, por exemplo, para mim, que elimino lentamente cafeína, é ruim, tá? Ele pode me provocar tonteira, zumbido no ouvido, tá? Não provoca em mim, mas poderia, se você olhar na mesma linha, aumentar a pressão arterial, tá bom? Mas tem pessoas que não tem problema, eliminam rápido a cafeína, mais pessoa da enfermagem, que toma café igual que tá no fuso horário, né? Acordado, entendeu? Toma café igual água aí. Então o que acontece? Ela elimina rápido essa cafeína, aí já não teria problema. Mas uma pessoa hipertensa, você vai pegar um chá verde aí, é contraindicado, tá bom? Chá dessa natureza, tá legal? Agora, você pode usar outros chás para você estimular o seu intestino. Às vezes a pessoa é depressiva por causa do intestino dela, entendeu? Então, ela demora muito aí no banheiro, ou ela tem um processo de inflamação no tecido, e aquele processo inflamatório no tecido prejudica na produção da serotonina. E aí, com a serotonina baixa, ela vai se tornando depressiva ao longo do tempo, entendeu? Então, o intestino é interessante que ele ande normal. Se você tem essa dificuldade, a gente fazer essa normalização. E pode ser com esses chás, tá bom? Pode ser com esses chás, tá bom? Você pode usar alguns outros que eliminam gordura, pode sair, entendeu? Aqui, eu tô perguntando porque meu marido usava um chá recomendado por uma amiga, ele emagreceu 15 quilos em 2 meses e ele é hipertenso. Você está acompanhando a pressão arterial dele? Deve ter chá verde também. É aquele comercial que chama... eu vou falar o nome não, porque senão geral vai pegar quem pode, quem não pode, daqui a pouco tá todo internado aí. Saiu muita gordura pela urina. É um comercial, né? Acho que eu sei qual é que você está falando, né? O ideal é que a gente pudesse modular isso para cada um, tá bom? Que a gente pudesse colocar assim, por exemplo, para mim, as coisas que são com cafeína teriam que sair, né? A gente não colocaria para mim, né? É complicado. Esses pacotes prontos, não é que eles não funcionam, é que quando você tem que ter ideia, assim, se a gente deve personalizar o nosso atendimento para cada cliente, tá bom? Tem que entender as necessidades dele, fazer perguntas, fazer que ele entenda que você sabe o que está fazendo e por que você está colocando aquilo, por que você está tirando isso, entendeu? Isso, exatamente isso que eu pensei, né? É eficaz, se você olhar bem, o chá é eficaz, ele funciona, isso é verdade, tá? Isso é inegável, entendeu? Só tem que ter cuidado com a questão das associações aí, né? Acompanhou a pressão arterial dele, tudo na normalidade, ele toma café a noite toda, aí é que tá, essa é a questão, né? Ele faz a eliminação rápida, né? E aí é por isso que isso faz com que ele consiga usar, entendeu? Óleo de linhaça dourada, pode ser linhaça, tá? Não precisa ser dourada não, tá? Ajuda na motilidade intestinal? Ajuda. A própria linhaça também ajuda, tá bom? Você pode fazer, a Gabriela vai ajudar a gente a falar na semana que vem, por exemplo, fazer uma misturinha de ração humana, tá? Ração humana entra linhaça, entra aveia, coisas que ajudam no intestino, que são proteicas com pouca caloria. Então você entra na característica de suplemento alimentar, sabe? Na condição de suplemento alimentar, né? Na verdade, você vai tirando um pouco do alimento, né? E vai colocando essa ração humana ali, tá bom? Acho muito interessante utilizar. Você pode montar essa ração humana. Essa ração humana pronta, ela é cara pra cacete, é muito cara. Mas se você conseguir comprar separadamente os constituintes, você pode montar e fazer aquilo ali. Aquilo pode substituir um café da manhã, alguma coisa assim, né? Ela é um suplemento, ela não é para substituição, entendeu? Mas é claro que você come menos se estiver cheio e se tiver com substâncias proteicas que demora a fazer o processo digestivo. Tem fibra, demora a fazer a digestão, ele demora a descer, então você demora a ter vontade de comer também. Ajuda no processo de emagrecimento, entendeu?
Aqui, linhaça, além de ajudar no intestino, emagrece bem. Isso aconteceu comigo, isso aí. Linhaça é interessante. Você pode usar ela junto com outros grãos, assim, vamos colocar assim, tá? Fazer uma mistura aí. Ômega 3 você pode usar também, mas ômega 3 você tem que ter cuidado com a indigestão, tá? Quem tem problemas de indigestão, ele é realmente bem indigesto aí, tá bom? Assim como a sardinha, você pode perceber que você come um volume pequeno de sardinha, que é mais difícil de você fazer uma digestão do que outros alimentos, entendeu? É a questão do ômega 3. O ômega 3 está rico na sardinha, né? Dá pra ter acesso aí, tá certo? Tranquilo? Vamos lá. Então, vamos lá continuar aqui. Então, para o sistema nervoso, eu acho interessante fazer a reposição do zinco. Aí eu faço a reposição do zinco também. Semana que vem vai ser maravilhoso, vai bombar. Isso é verdade, né? Emagrecimento, hipertrofia, né, Gabriel? Vai bombar, vai arrebentar. Vai ser a gente do bueiro pro bueiro procurando saber como é que é. Como é que faz isso, né? Na verdade, a gente tem que fazer uma reeducação paralela. Existem os medicamentos, mas se a gente não educar a mente, a gente não consegue fazer. Não adianta. Parou e explodir de novo, entendeu? E aí a gente tem que usar o medicamento como artifício para a gente poder conseguir chegar no objetivo, que é ir reeducando, entendeu? Porque se a pessoa chegar para mim, preciso do remédio, mas continua do mesmo jeito, é tirar e ela arrebentar tudo. E às vezes o medicamento nem consegue fazer efeito, sabe por quê? Você coloca um medicamento para você diminuir o espaço que vai caber o alimento, vai caber menos coisa aqui, né? Cara, o cara soca alimento até pela orelha, quando o arroz está pulando assim, pulando aí que ele para, entendeu? Então assim, temos aí um problema emocional, um problema de ansiedade, né? Que precisa ser resolvido, pelo menos assim, suportado, não digo resolvido, porque tem coisa que a gente não consegue resolver, né, cara? Não adianta. Mas o que a gente faz? A gente convive com ele aqui, porque é o jeito, porque senão a gente não vive, tá bom? A gente não vive, tá? Então eu acho interessante você vir, mas a gente tem que marcar essa história, tá? Tem que fazer as suas mudanças, entendeu? Explicar para a pessoa que é um processo médio, longo prazo, tá bom? Porque a pessoa, ela quer emagrecer seus 15, 30 quilos num mês. Pô, só fazer uma lesão no fígado. Entendeu? Emagrece rapidinho. Tá? Mas assim, não dá. Isso não tem condição, tá? É assim, tem que procurar outra pessoa que tope o risco, que vá fazer. E quando aquela coisa ganhar o Jornal Nacional, saber que vai ficar famoso. Entendeu? Professor, por que é difícil encontrar dietas para engordar? Porque é melhor hipertrofiar, como a gente estava falando aqui com a Gabriele. Tá bom? Porque, veja bem, se você aumentar a sua condição muscular, você respira melhor, você tem mais força no músculo, você tem mais força de respiração. Não é ficar bombada, não é isso, entendeu? Eu estou falando assim, essa hipertrofia de maneira natural, tá bom? Não é isso, tá bom? Mas, enfim, porque se você acumular gordura, você vai ficar gorda, entendeu? Essa gordura, ela não tem função para você vai ficar com os tecidos inflamados, entendeu? Ela como reserva, só se for reserva pro cara ir pro CTI, que tem muita gordura, dura mais tempo no soro, antes de chegar à nutrição, né? Mas aí não é isso, entendeu? Então é interessante você ganhar músculo, né? E aí tem que entender por que você não tá conseguindo ganhar esse músculo e tal. Porque assim, muita gente fala assim, mas eu queria um remédio para engordar, que não sei o que, aquela coisa toda. Eu falei, cara, vai dar ruim, né? E aí, mas a pessoa às vezes insiste, né? Ela volta lá um ano depois falando assim, caramba, eu tomei isso, olha como é que eu tô. E agora? Agora tu faz o caminho contrário. Pra voltar, entendeu? Então, na verdade, é necessário que você ganhe essa massa muscular aí. Se ela não está acontecendo, aí tem que identificar qual é o X, né? Tá bom? Só um pouquinho não ficar gorda. Eu acho que você devia ir pelo caminho da hipertrofia, tá bom? Hipertrofia. Tá? E se a pessoa já come pouco, já está acostumada, o que acostuma a gente a comer pouco é os nossos primeiros anos de vida ali. Então, se a gente conseguir ali, cara, até os 5 anos de idade ali, comer de maneira normal, não, comer de maneira mais orientada, aquilo fica, entendeu? Aquilo fica, desenvolver o hábito para fruta, aquilo ali, tá bom? Mas assim, na minha época era um negócio muito esquisito. Nos anos 80 já era um negócio esquisito, né?
Então assim, pra você estar bem de saúde, você tinha que estar gordo, forte, corado, entendeu? Aí tu tava saudável. Então o que as mães faziam? Socava comida nas crianças, entendeu? Quando já tava já estourando, falava, agora ele tá saudável, entendeu? Era o excesso da comida, sei lá, medo da fome, não sei que porra que é essa não. Mas que tinha, tá? E que você, aí veio biotônico fontura, um monte de remédio aí pra poder dar uma enchida no cara aí, né? Isso era muito complicado, né? Então, assim, era uma ideia errada, né? Do que era saúde, né? Do que era saúde. Só que o hábito que você implanta na criança até os 5 anos, ele vai permanecer durante muito tempo. Para você trocar, amigo, é um sofrimento, tá? É um sofrimento. Eu te falo que é um sofrimento. Tá bom? Agora, quando você já acostuma ela dessa forma, ela já vai comer direito, entendeu? Se você... Quer ver uma coisa assim interessante? Se você tirar o açúcar, né? Deixar só açúcar de fruta e pouca coisa, não é ser radical, não é isso, né? Mas assim, se você diminuir bastante esse açúcar, você vai perceber que as crianças nem vão gostar de doce. Elas não vão gostar, entendeu? Não vão comer doce, entendeu? E elas vão, a tendência é manter um corpo de maneira mais normal, de maneira mais natural, entendeu? Então assim, eu sei que é complicado você chegar a pessoa e falar assim, isso aqui vai ser com adoçante e tal. Tem pessoas que com o tempo elas já não querem mais nem adoçante, elas vão tomando as coisas sem açúcar, entendeu? Não tô pregando radicalismo não, só tô dizendo o seguinte, que o açúcar realmente ele é um grande vilão metabólico, né? Porque quando você libera insulina, você vai ter a produção de tecido adiposo, né? Vai ter a produção das reservas lá. E se você tiver com ele diminuído, pelo menos, né? Ou com ele, assim, o açúcar vai ser liberado do arroz que você comeu lá, mas vai ser lento. Não vai ser como você colocar lá um monte de açúcar num copo lá e você tomar, que aquilo vai dar um pico de concentração, um pico de insulina e um pico de reserva. Entendeu? Vai acontecer de maneira mais lenta se você tirar dos alimentos, entendeu? Então não é você tirar todo o carboidrato, tirar tudo, não é isso, eu acho até ruim, né? Porque você vai ficar só com glucagon, você vai ter um ácido com acetona, né? Com cheiro de acetona, né? Aquele bafo da pessoa que está com fome, sabe como é que é? Tá bom? Então, olha lá aqui, Alessandra, não coloca açúcar nem no café, tá vendo? Esse teu hábito ele não tá errado, tá melhor, entendeu? Você só tem que a gente fazer uma hipertrofia em você, entendeu? E aí, no final do ano passado, combinei aqui em casa, paramos com refrigerante, mas a abstinência é horrível, tô sofrendo muito com essa falta. Diminui, até você cortar de vez, diminui, entendeu? Compra pequenas quantidades, assim, sei lá, não compra garrafão de 3 litros, entendeu? Porque veja bem, não é para você fazer um negócio radical, porque você esticar a corda demais, você rebenta a corda e não faz. Então tem que ter o ajuste, à medida que o tempo for passando, você for conseguindo, é que você vai fazendo, entendeu? O problema são essas pessoas que vêm pra você e falam assim, eu quero emagrecer em um mês. Porra, tá comendo igual rinoceronte, meu? Não dá. Eu vou te falar, 90% desse emagrecimento aí é a boca. Entendeu? É a boca. Não é você pode correr, pular, não sei o que, fazer aquela coisa toda, eu entendo. Tudo isso, entendeu? Tem ganho metabólico, tem, mas é muito mais lento do que a sua boca. Disparado, disparado, disparado. Tá bom? Então, tá vendo aí, Gabriel? Tá dando... já é uma pré-semana que vem já. Tá bom? Essa parada radical pode fazer mal? Não. Nesse sentido do refrigerante? Não. Não. Tá? Porque você não precisa da cafeína, exatamente. Você tem que ter um pouco de cafeína, senão você sente dor de cabeça, as pessoas estão assim, precisa de um pouco de cafeína. Entendeu? Mas assim, não ser radical, você não precisa do açúcar direto. Você pode colocar num café e repor a cafeína e pronto, entendeu? Mal não faz assim, tá? Mas você tem que ter essa ideia que você não precisa fazer isso tudo a toque de caixa, entendeu? Você pode fazer isso progressivo, entendeu? Deve fazer isso progressivo, tá bom? Mas o emocional fica mal, viu? Pela falta do açúcar, é isso, Sandra? O emocional fica mal pela falta do açúcar? O que acontece? O açúcar aumenta no cérebro da gente dopamina, tá bom? Dopamina. E essa dopamina, ela faz com que a gente tenha uma sensação de bem-estar, né? De prazer de maneira geral. Então assim, quando a pessoa usa crack, maconha não, mas cocaína,
aumenta a dopamina, quando ela come, aumenta a dopamina, quando ela fuma, aumenta a dopamina. Então isso é um gatilho de recompensa, a gente se sente recompensado. Quando a gente se sente recompensado, né, a gente se sente melhor, tá bom? Então a gente pode substituir um prazer pelo outro. Tá triste com alguma coisa, você vai lá e usa açúcar, né, para você aumentar a dopamina e se sentir melhor, tal. Né? Existem medicamentos que você pode usar, inclusive na ortomolecular você pode fazer isso também. Você pode associar com produtos naturais, por exemplo, a rhodiola rosa é importante, com o zinco que eu estava falando, é que eu estava já fugindo do tema, tá? Peraí. Com magnésio, tá bom? E eu faço a combinação, zinco, magnésio, rhodiola, tá bom? Para poder fazer a minha, para fazer minha restauração do sistema nervoso, né? Tá bom? Transmissão nervosa, memória, é importante fazer esse uso, tá bom? Com a enzima Q10, depende, ela tem um efeito antioxidante, tá? Mas ela o lance é que ela está envolvida no processo de produção de ATP, como energia geral. Algumas pessoas apresentam cefaleia, dor de cabeça, quando faz isso aqui, tá bom? Então, assim, só tem que ficar de olho, reduzir dose, entendeu? Para poder dar certo, tá bom? Perfeito? O excesso de açúcar acontecer futuramente uma resistência. O excesso de açúcar pode produzir uma resistência à insulina? Pode sim. Porque o que acontece? Na periferia, quer dizer, nos órgãos fora, nos tecidos, né, você pode fazer com que essa insulina não consiga levar o transportador sempre para a superfície, lá para ela trazer essa glicose para dentro, entendeu? Então, assim, eu não tô pregando isso não, só estou dizendo para você o seguinte, que quando a pessoa faz o processo de jejum intermitente, que ela pega uma vez por semana, ela come, sei lá, 19 horas, 18 horas, a gente faz radical mesmo, 18 horas, só vai se alimentar no outro dia às 13 horas, né? E faz um alimento de liberação de açúcar em pequenas quantidades, né? Não é aquele alimento que é muito rico em açúcar, senão tu tem um pico de insulina depois absurdo, né? Pessoas que fazem isso, elas vão diminuindo essa resistência à insulina, entendeu? Eu vou te dizer o que acontece comigo. Eu fui tirando açúcar devagarzinho, né? Das últimas vezes que eu tirei, na verdade, é porque eu fiquei doente, não tinha condição nem de comer, fiquei ruimzão mesmo. E aí o que acontece? Eu acabei ficando durante mais de uma semana sem conseguir me alimentar bem, inclusive com açúcar. Quando eu voltei, eu consegui tirar o açúcar, né? O açúcar refinado, né? Não é nem que seja radical. Eu vou numa festa, vou levar uma marmita, vou comer a marmita, não vou comer o docinho. Porra, peraí, também a vida existe, né? Tá bom? Calma, porque não é assim. Mas enfim, açúcar em leite, assim, que eu bebia pra caramba durante o dia, eu não como mais açúcar, mas o meu cérebro se adaptou. Há 10 anos atrás, é porque o cérebro usa muito açúcar, entendeu? Então, se você tirar isso direto do açúcar, você vai ter essa abstinência que a Sandra está falando aí. Se você tirar assim de vez, você complica. Então, você vai diminuindo, entendeu? Há 10 anos atrás, se eu não levantasse, se eu não tomasse alguma coisa com açúcar, eu matava de porrada, entendeu? Até às 10 horas da manhã eu matava de porrada. Tranquilo, entendeu? E aí, com o tempo, eu fui conseguindo acordar e não ter a necessidade de comer imediatamente, né? Com o tempo eu fui diminuindo a quantidade de açúcar. Eu comprei o açúcar magro, por exemplo, que é metade adoçante e tal, né? E aí fui me acostumando, né? Usar aquilo ali. E depois dessa vez agora eu tirei açúcar de vez, nem magro, nem açúcar, nem porra nenhuma, entendeu? Não preciso. Em casa a gente comprava aqui, eu lembro na época do meu pai quando era criança, que a gente comprava era 20 quilos de açúcar para 3 pessoas, entendeu? A gente comprar 3 quilos é muito agora, porque eu não como mais, entendeu? Eu não preciso mais daquilo para ter na comida e tal. Mas é um processo gradual, entendeu? Não pode ser uma coisa assim, eu vou tirar de vez, para que você possa chegar nessa redução desse pico de insulina aí, entendeu? Então acho interessante vocês pensarem isso de maneira mais contínua, a longo prazo aí, tá? Mas é importante você ter essa noção de que a gente precisa fazer isso, deve fazer isso gradual. A gente não pode fazer isso de maneira extremamente radical. A partir de amanhã eu só vou comer legumes, etc e tal. Vou tirar o açúcar, tirar o arroz, tirar a calma, entendeu? Faça um processo, entendeu? É muito complicado, tá? Certo? Então assim, eu sei que a gente emendou um pouquinho no tema aí da semana que vem, mas vai ser um tema interessante aí, emagrecimento e hipertrofia.
Mas a ortomolecular é uma coisa importante para a gente trabalhar, para a gente prescrever, para a gente usar com estética, para poder fazer isso com as pessoas também, tá certo? Tava pensando em me dar um presente com caixa de brigadeiro gourmet, agora desisti. Mentira, sabe? Desistiu. Mentira, tu não ia dar nada. Para de graça, tá bom? Aqui, vou fechar aqui a minha live aqui. Não se esquece, entra no canal, né, do Telegram. Você vai no Instagram, aí no Instagram lá você tem um botãozinho lá da bio, né? Da bio. Aí você clica na bio. Aí na bio você vai ter ali 4 opções. A primeira opção é o Telegram. Aí você clica ali no Telegram para você entrar lá, clique em entrar para você entrar no grupo, tá bom? Pra gente poder conversar. E quem tiver outros assuntos que queira que fale aqui, que deseje que eu fale aqui, como o Celso estava falando aí de assuntos regulatórios, faz elenca aí pra mim, pra gente poder trazer aqui. Então tá bom, só quando passar a pandemia, né, Sandra? Tá bom, então me dá o presente, tá? 2023 lá. Quando geral tiver vacinado das variantes aí, tá bom? Combinado, falou? Que é 2 anos. Tá bom? Não esquece, entra no Telegram pra gente bater um papo lá, tá legal? Então é isso aí. Vou encerrar aqui a minha live. Vou fechar aqui pro pessoal do Face. Tá? Tenha uma boa noite aí. E vou fechar aqui pro pessoal aqui do Instagram, tá bom? E qualquer coisa manda mensagem. Que a gente vai conversando se a coisa não cair de novo aqui, tá? Então tá bom. Beijo pra vocês. Beijo. Tchau, tchau.